Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda aula do nosso curso de Introdução ao Desenvolvimento de Jogos em Unity. E na aula anterior, nós vimos como fazer a instalação da Unity e tivemos um primeiro contato, um Hello World, no qual criamos alguns objetos em uma cena, aplicamos alguns componentes de física e testamos. Agora vamos ter uma abordagem mais formal. Vamos definir alguns conceitos principais e também alguns outros componentes que vocês não viram na primeira aula. Além de vamos ver também mais a fundo os componentes que vimos lá. Então, para ver esses conceitos e para as atividades da aula de hoje, vamos criar um novo projeto. Vamos ver aqui, como na última aula, no Unity Hub, e vamos criar um novo projeto. Quanto à versão, não vai importar por enquanto. Apenas futuramente vamos ter que fazer uma versão específica. Então você pode fazer basicamente qualquer versão 2022 ponto alguma coisa. Eu estou na 2022.3.11 F1. Isso mesmo. Então, dessa vez vamos criar um projeto com esse template aqui de 3D. Que é uma opção diferente, apenas para a gente ver algumas coisas que tem diferente em relação a 2D que utilizamos na última aula. Então vocês podem selecionar aqui. Vou colocar o nome de aula 2. Deixar na mesma pasta que estava anteriormente. Podemos vir aqui em criar o projeto. Então, pessoal, aqui está o nosso projeto. Fiz alguns ajustes aqui na interface apenas. E vamos começar vendo o conceito de cena da Unity. Então, cena se refere ao ambiente ou espaço do jogo. Você pode ter várias cenas no seu jogo e carregar uma independente da outra. Por exemplo, você pode ter uma cena inicial que é apenas o menu do jogo e em seguida você vai carregar uma nova cena que vai ser onde está o ambiente do jogo, por exemplo. Então, ela serve para a organização e ela separa as diferentes partes do seu jogo. Como eu disse, você pode ter uma cena para cada área do seu jogo. Por exemplo, um jogo que tem um mapa modular grande, por exemplo, com várias fases, cada fase pode ser uma cena, por exemplo. Ela tem uma hierarquia. Aqui eu vou explicar um pouco melhor à frente sobre o conceito de hierarquia, mas basicamente aqui tem todos os componentes que estão na cena. Aqui temos uma Directional Light, que é uma luz que controla a luminosidade de todo o ambiente aqui. E temos a câmera também. A câmera, ela vai mostrar tudo que é filmado pela câmera, vocês podem ver aqui, está nessa área aqui, vai ser exibido nessa telinha aqui de game. Então ela é basicamente a câmera do jogo mesmo, se você está acostumado com esse conceito em jogos. Então, quando você cria um novo elemento aqui, por exemplo, eu criar um cubo, pronto, ele vai estar aqui nessa hierarquia. Isso quer dizer que ele está aqui na cena, aqui. O nome dessa cena aqui é Sample Scene aqui. Ela é a cena inicial, criada automaticamente quando você cria um projeto. Você pode visualizar ela aqui na pasta Scenes aqui. Isso, essa aqui é essa cena. Eu vou só aumentar um pouquinho o cubo aqui. Ó, vocês podem ver que mexendo aqui, ele já está sendo visível pela câmera. Cadê? Eu posso reposicionar um pouco a câmera para mostrar um pouco melhor. Ó, por exemplo, eu estou mostrando o cubo a partir dessa perspectiva. Inclusive aqui, já vou explicar um pouco sobre essas ferramentas aqui. Aqui temos a ferramenta de View, que você basicamente move a visualização. É basicamente você deslizar a visualização no sentido horizontal e vertical. Temos aqui a ferramenta de mover. Você vai clicar em algum objeto. Você pode tanto selecionar ele aqui, nessa tela Scene aqui, quanto na hierarquia. Por exemplo, vou selecionar o cubo. Pronto, selecionei. Você pode mover nos eixos X, Y, Z. Pode fixar em um eixo e mover nos outros dois. E pode mover em um eixo por vez. E é isso.
é uma ferramenta de mover em 3D. Caso você esteja mexendo com o jogo em 2D, a visualização vai estar assim. E você vai mover ela nos dois eixos, X e Y. Mas como estamos no 3D, temos três eixos, X, Y e Z. E também temos a ferramenta de rotação, a Rotate Tool aqui, que você pode rodar os objetos, rotacionar eles em diferentes eixos. Aqui, por exemplo, mover assim, assim. Então, são várias formas que você pode reposicionar eles. Se você der Ctrl Z, você desfaz o movimento que você fez, assim como em vários outros softwares de edição e tal. Então, aqui também temos a ferramenta Scale, que é uma ferramenta que controla o tamanho. Por exemplo, eu selecionei ela aqui. Eu posso aumentar apenas em um eixo também, ou eu posso pegar nesse cubinho aqui do centro e aumentar em todos. Então, essas ferramentas aqui são muito úteis. Temos aqui essa também, que é uma ferramenta que ela também funciona basicamente como a Scale, porém é dessa outra forma aqui, ó. Você vai ter... Vou mudar a visualização. Aqui, ó. Isso aqui também ajuda a mudar a posição com que você está observando a cena. Ela basicamente você pode aumentar e diminuir mais livremente desta forma aqui. Tá? Vou voltar para uma visualização mais lateral aqui. E temos essa daqui que é uma junção de várias outras ferramentas. E aqui é para editar o collider do objeto. Isso aqui, essa opção só aparece quando o objeto possui um collider. Então, o collider se torna editável aqui. O collider é o que a gente viu na primeira aula. É basicamente uma caixa de colisão deste objeto aqui, do cubo. É um box collider. E clicando aqui, ele se torna editável. Porém, não quero editar ele agora. Então, essas foram as ferramentas básicas. Mas voltando aqui ao conceito de cena. Ela tem essa hierarquia porque... Olha, eu vou só voltar aqui com uma posição anterior. Aqui tá bom. Ter essa hierarquia porque você pode ter objetos filhos de outros objetos. Por exemplo, eu tenho aqui um cubo. Eu posso criar um novo objeto aqui. Ou eu criar um objeto vazio. Aqui, só deletar, só apertar delete, você deleta o objeto. Eu vou criar, por exemplo... uma esfera. Tá? Ela tá bem aqui em cima do cubo, porém ela não tá muito visível. Eu vou mudar aqui o material dela. Por exemplo, eu vou criar um novo material aqui. E o material é basicamente o que vai ser renderizado na superfície dela, como vai ser renderizado também. No caso, temos essa opção aqui, eu posso apenas arrastar ele para dentro da esfera. Eu acho que foi. E aqui podemos mudar a cor. Aqui, uma esfera azul, pode ser. Só para diferenciar do cubo, que não é mais um cubo, tá? Um paralelepípedo. Mas então, conceito de hierarquia. Eu posso, muito bem, adicionar a esfera dentro do cubo. Aqui, ó, eu só arrasto ela. Ela tá aqui dentro. Pronto. Como ela tá aqui dentro, se eu mover o cubo, eu vou mover os dois. Por exemplo, aqui. Estou movendo os dois. Caso ela não estivesse dentro do cubo, eu vou mover o cubo e ela continua. Eu posso fazer o contrário também. Por exemplo, colocar o cubo dentro da esfera. Agora eu posso mover o cubo livremente. Porém, eu não posso... Quando eu movo a esfera, o cubo vai mover junto. Olhem. Isso porque tem uma hierarquia. Nesse caso aqui, a esfera é o objeto pai do cubo. Isso. Então, se você move o objeto pai, você vai mover os filhos que estão dentro dele.
você pode ter vários objetos dentro de um aqui. Por exemplo, podem ser vários cubos. Se eu apertar Ctrl D, eu duplico ele aqui. Eu vou apenas mover ele aqui para o lado. Pronto, temos 2 cubos dentro da esfera. Então, se eu mover a esfera, eu vou estar movendo os 2 cubos. Então foi isso. Ó, vocês podem ver aqui na câmera. Então, esse é o conceito de hierarquia da Unity. E é visível aqui nessa tela aqui, chamada hierarquia. Ela vai mostrar a hierarquia dentro dessa cena. Agora, um pouco mais sobre cena. Bom, você pode ter várias cenas no seu jogo, como eu disse. E por vez, cada uma é mostrada por vez. Por exemplo, aqui estamos vendo apenas uma cena. Então, para ver outra, teríamos que carregar ela por meio do código. Mas podemos ter várias cenas, eu vou mostrar como criar uma nova cena. Aqui, por exemplo, podemos vir aqui, clicar com o botão direito. Essa aqui é a aba de projeto. Ela é basicamente um explorador de arquivos, no qual você vai ver todos os assets que estão no projeto. Então, são basicamente pastas aqui. A pasta geral é essa assets, e dentro delas estão as outras. Temos essa pasta aqui, que é reservada para cenas. Não é uma regra, por exemplo, eu criei um material dentro dela. Você pode colocar qualquer coisa dentro dela, em qualquer pasta aqui. Porém, é recomendado que você organize aqui, por exemplo, deixar essa pasta apenas para cenas. Essa aqui é a cena principal, eu posso renomear ela, mas vamos deixar assim mesmo, por exemplo. Ela foi criada quando o projeto foi criado, porque tem que ter alguma cena aberta para você estar editando aqui na Unity, mas eu vou criar uma nova. Podemos ver aqui, Create Scene, aqui ó. Pronto, criamos uma nova. Vou colocar o nome de 2, por exemplo. Isso. Então, aqui, eu dei 2 cliques nela para abrir ela, ao invés dessa daqui que já está aberta. E apareceu para eu salvar as alterações que eu fiz. Eu vou salvar. Essas alterações foram esse cubo, essa esfera aqui. Então, vamos salvar. Então, aqui, acabamos de abrir a segunda cena. Se você não viu, você dá 2 cliques aqui. E tá aqui. Essa cena aqui, ela tá vazia. Vocês podem ver, só tem a câmera e uma luz aqui. Eu vou criar um objeto aqui. Criar um cubo. Esse cubo aqui vai ser um cubo mesmo, não um paralelepípedo. Vou aumentar ele aqui. E é isso, vocês estão vendo ele aqui. Agora eu vou carregar outra cena, que é a primeira cena. Aqui, lembrando que tem que salvar quando você vai para outra cena. Pronto, essa aqui é a inicial e a outra. Então, quando você está editando, você pode simplesmente dar 2 cliques e você vai para outra cena. Quando está em jogo, você tem que tem que carregar uma nova cena por meio do código. Mas vou mostrar isso nas próximas aulas. Então, espero que tenham fixado bem o que é uma cena. Deixa eu ver o que mais podemos falar sobre. Bom, quando finalizamos o jogo, nós vamos deixar o jogo pronto para ser jogado, criar um executável do jogo. Esse processo é chamado de build. Estamos buildando o jogo. Para que essa cena aqui esteja no jogo buildado, quando você for iniciar o seu jogo e for carregar essa cena aqui, você tem que adicionar ela nas opções de build. Por exemplo, vamos vir aqui, Edit. Não, na verdade, Fail, File, Build Settings, aqui. Nessas configurações aqui, nós adicionamos as cenas em uma ordem específica. Por exemplo, eu vou adicionar aqui a cena inicial. Nós podemos simplesmente arrastar ela aqui ou adicionar a cena que está aberta. Isso aqui significa que quando a gente for buildar o jogo, essa cena inicial aqui, ó, essa sample scene aqui que criamos, vai ser a primeira cena a ser carregada. Então, por exemplo, se você cria uma cena que ela possui apenas o menu inicial do jogo, você vai adicionar ela aqui. E a ordem importa. Por exemplo,
Isso aqui quer dizer que essa cena aqui vai ser a primeira e essa daqui vai estar lá esperando ser carregada. Então é muito importante que vocês se atentem à ordem das cenas aqui e ativem isso aqui, ó, porque se estiver ativado quer dizer que ela vai estar na build. Então, isso aqui quer dizer que a cena vai ser a primeira aberta quando você iniciar o jogo, quando você buildar ele, que é aqui na opção de build. Mas como não fizemos o jogo aqui ainda, não vamos buildar. Mas é só que vocês saibam disso. Então basicamente é isso. Esse foi o básico sobre cenas. Espero que esteja bem claro aqui para vocês. É sempre lembrando que qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários ou criar um post lá no Classroom. Na verdade, comentar em algum post. E vou estar sempre tentando responder o mais rápido possível qualquer dúvida.